Vamos começar esta segunda-feira digna de arroz, que arroz lembra segunda-feira, né, Jéssica? Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada a vocês pelo convite. A Jéssica Santana é nutricionista e a gente vai falar desse alimento que está sempre nos nossos pratos, né, do brasileiro. Sempre pode, às vezes até não tem o feijão, mas o arroz acho que é difícil faltar, né? O arroz, na maioria das vezes, está ali presente no prato brasileiro. E eu quero saber agora a diferença deles. Porque até hoje eu estava conversando com meu irmão, falei assim, nossa, a nutricionista dele deu para ele comer arroz branco. Falei, mas que beleza essa nutricionista. Também a menina está com 3% de gordura, né? Vamos lá, vamos entender aqui um pouco das propriedades do arroz. A gente começa pelo mais comum. Pelo branco? Pode ser, tranquilo. Na verdade, existem até mais tipos de arroz do que nós temos aqui. Existe uma variedade grande que às vezes a população brasileira não conhece ou às vezes por não estar aí na rotina diária acaba não tendo conhecimento. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Tá. O arroz branco, para iniciar, ele é um arroz que nós chamamos ele de arroz refinado. Tá. Ele passa por um processo que se chama de beneficiamento, que é um processo que ele passa por um polimento, na verdade. Então pega-se o grão, o integral, e passa por todo um processo de polimento para fazer retirada dessa casquinha, que faz com que ele fique mais escuro. Então esse processo de retirada dessa casquinha faz com que ele tenha uma característica diferenciada dos outros tipos de arroz. Tá. Ele acaba perdendo um pouco de fibras, ele contém fibra também na formulação dele, mas acaba contendo uma concentração menor. Ele acaba sendo um arroz mais rico em carboidrato, em amido. Tá. Então, claro, proporcionalmente, se eu tiro a fibra do arroz, a proporção de amido, de carboidrato, acaba ficando um pouco maior nesse grão. Tá? Não que seja errado consumir o arroz branco, é super possível. O que vai ser interessante é fazer outras combinações de nutrientes com esse arroz. Então, por causa da falta da fibra. Isso, a falta da fibra. Então, você vai repor de alguma outra forma essa ausência da fibra no arroz branco. O feijão tem fibra ou não? O feijão quando tem a gente fibra. Combina. Além, claro, da fibra, que é o que a gente mais leva em consideração comparando um grão de arroz com o outro, ele tem muita concentração de aminoácidos que compõem uma proteína, que é o que dá estrutura para o corpo, força e tudo mais. Então, até a gente brinca bastante que a adequação de uma leguminosa junto com o grão do arroz faz toda a combinação. O que os aminoácidos essenciais que contém no arroz não contém na leguminosa, então eles acabam se complementando. Mesmo que sendo arroz branco? Mesmo sendo arroz branco, exatamente. Qualquer um dos arroz, ele acaba complementando com os aminoácidos da leguminosa. Tá. Uma coisa que a gente leva bem em conta são os vegetarianos. Então, a grande importância do vegetariano que não come a proteína de fonte animal, fazer essa combinação da fonte de aminoácidos da leguminosa com a do arroz. É uma combinação ótima. Legal. Querendo ou não, o arroz branco, ele é um dos arroz aí mais presente na mesa brasileira, que a gente sabe que o pessoal mais consome. Uma maneira de você deixar o arroz branco um pouco mais nutritivo é fazendo a mistura. Então, por exemplo, eu faço uma proporção de quantidade de uma porção do integral junto com duas, dá três pra fazer porções. Essa mistura? Dá pra fazer. Claro, cada um deles, porque tem nutrientes e composição diferente, tem um tempo diferenciado de cozimento, então eu vou ter que levar isso em consideração também. Então dá pra se preparar separado e ajuntar na hora de servir pra toda a família, e a família acaba consumindo um pouco mais de fibra nessa refeição. Ah, legal. Isso eu faço às vezes, mas é sem querer mesmo. Tipo, sobrou lá na janta, eu misturo tudo que sobrou, às vezes tem um pouco de integral, um pouco de branco, vai tudo na panela. E não tá errado, tá certíssima, isso mesmo. E reaproveitamento, né? Acaba utilizando até o que sobrou. Tá. Agora, quando a gente vai pro próximo, que é o parboilizado, ele é um pouco menos polido, eu imagino ou não? Ele passa por um processo diferenciado. Passa. Ele também passa por esse processo que nós chamamos de beneficiamento, que é esse processo de polimento. Mas ele é o único dos tipos de arroz que passa por um processo de aquecimento. Então, ele passa por uma alta temperatura, onde acontece o quê? Ele realmente também é o arroz integral que passa por esse processo de alta temperatura e faz com que os nutrientes que ficam na parte mais externa do grão passem para o interior, que é o endosperma do grão. Então, esse processo faz com que todo o nutriente dessa parte mais externa entre para a parte interna do grão. Então, ele acaba
guardando ali esse nutriente. Então, esse nutriente acaba ficando ali. Ele é uma opção muito melhor em questão, claro, nutritiva do que o branco. Então, aquelas famílias onde já tentei introduzir o arroz integral e não consigo, é a melhor opção. Então, o arroz parboilizado, ele acaba entrando nessas situações. Ele é bem mais então, ele é um nutritivo. meio termo entre o integral e o branco. Isso, ele acaba sendo um meio termo. Isso mesmo, ele acaba sendo mais nutritivo. Porque eu acredito que a maior dificuldade está no sabor, né? Porque, por exemplo, esse aqui, o único quem gosta de arroz papa, eu adoro arroz papado, né? Aquele que fica bem molhadinho assim, é só o branco que fica, né? O branco. Ou esses aqui eu não sei fazer. O arbóreo fica, porque é o do risoto. Mais conhecido como do risoto, isso mesmo. Ele tem por ele não ter essa película de proteção da camada mais externa do grão. Ele absorve mais água. Ele fica o amido dele de dentro do grão fica mais exposto à água. E aí faz com que ele absorva mais a água, gere aquele gel que ele gera e acaba se tornando um pouco mais papa do que os outros muito comumente. O parboilizado... Muito chique a sua explicação para arroz papa. o parboilizado, ele é muito mais difícil de se tornar papa, porque ele tem todo esse processo aí. Ele passa também pelo processo de polimento, mas como ele reserva os nutrientes dentro da casca, ele acaba sendo bem mais nutritivo. Sim, tá. E daí, o terceiro tipo aqui é o arroz integral, que seria o mais natural possível, não? Esse ou não tem nada a ver? O integral, assim, dentro aí da rotina brasileira, enfim, ele acaba sendo uma das fontes mais especiais que a gente diz em questão de aporte nutritivo. Ele não passa por esse processo de beneficiamento, ele não passa por esse processo de polimento. E nem de aquecimento. Então, ele acaba sendo o arroz mais puro, digamos assim, dentro aí da rotina brasileira para ser adaptado. Então, ele tem todas as fibras específicas, ele tem todos os aminoácidos que ele vem, então ele é bem completinho em questão proteica também. Ele tem a gordura, que muita gente não sabe, mas o arroz também tem uma gordura dele. Ele tem mínima, imagino. É mínima, mas é uma gordura específica aí para ajudar na questão de controle de colesterol, enfim, é o gama-lisanol, então ele é bem completo em relação a toda essa quantidade de gordura também. Às vezes as pessoas não sabem, mas ele é rico nisso. Tem vitaminas lipossolúveis que auxiliam aí junto com o gama-lisanol nessa questão de controle de colesterol, triglicerídeos, enfim. Tem vitaminas do complexo B, que são vitaminas importantíssimas para fazer. Tem bastante coisa mesmo. Ele é muito completo, então ele acaba entrando como uma fonte bem legal aí na ingesta nutricional do almoço e do jantar do brasileiro. Às vezes, quem consome, por exemplo, um arroz branco não consegue colocar toda essa fibra no prato, em verduras, em salada, enfim. Então, às vezes, conseguindo conciliar o arroz integral nesse almoço é só sucesso, ajuda bastante. Agora, pelo fato dele ser mais nutritivo, pode-se consumir mais dele ou ele, em termos de caloria, para quem está em dieta, essas coisas, faz diferença? Em termos de caloria, comparando todos os tipos de arroz que nós temos aqui, em questão calórica, eles são muito similares. O que mais vai alterar é a questão de fibras, realmente. Alguns contêm a gordura boa, os mais refinados, eles acabam não contendo essa gordura. E os não refinados, os integrais, que a gente chama, ele tem essa gordura boa. Então, acaba tendo mais essa alteração disso. Lógico, cada pessoa é uma individualidade, então a gente tem que levar em consideração isso também. E o restante da dieta, né? Porque vai variar. Tudo que você come no dia vai depender disso também. Então a questão de quantidade é muito individualizado. Mas lógico, se você conseguir conciliar ali o arroz com feijão, legumes, uma fonte proteica, então isso tudo vai dar mais qualidade para tua alimentação diária. Legal. Não é só a quantidade, né? Tem que olhar mais a qualidade. Isso, qualidade também. Então vamos pro arbóreo, que é o famoso arroz de risoto. Arroz de risoto. Né? Então ele tem essa gordinho, né? Ele é gordinho, ele tem essa característica mais gordinha, ele é menor, então realmente ele é, assim como o refinado, mais rico em carboidrato, em amido, aquela questão proporcional que eu comentei, conforme você mais tira a fibra, você aumenta essa proporção. Mesmo assim, ele acaba sendo nutritivo, porque ele tem esses nutrientes básicos, ele gera energia. A maneira de preparo deles, logicamente, dependendo do que você vai preparar, com o que você vai preparar esse arroz, vai mudar também. Mas ele é muito rico para a questão de energia, de nutrir nesse sentido. Ele tem também um pouco de concentração de fibra, ele consegue mais do que o branco ou não? Bem similar. Bem similar. Questão bem similar, em torno de 1,7, 1,8 aí a cada 100 gramas de arroz. E geralmente a gente só consome ele no risoto, né? Ou tem algumas outras formas de
de consumir? Qualquer um deles pode ser consumido da maneira como você... Pode fazer um arroz normal com esse aqui? Pode fazer, lógico. Alho, óleo e acabou. E lógico, água. uma pessoa que gosta do arroz mais papa, como você comentou, eu gosto, então tranquilo, vai Porque dessa você vai maneira. papar também. Ele tem uma característica disso. Então, como que é? O amido dele é mais exposto a essa questão da água. Então, ele acaba... E até o preparo dele, né? Você faz normalmente uma xícara do arroz para várias de água fervendo, até fazer toda a preparação. Então, a característica dele é mais cremosa mesmo. Então, caso não goste muito, opte mais pelo parboilizado, pelo integral, que acabam sendo opções melhores nessa situação. Mas vai aí do gosto de cada um e da criatividade também, que é bem importante. Legal. O negro, que eu acho que de todos aqui é o mais duro, não é não? Ele acaba sendo, exatamente. Parece que tem até uma casquinha em volta, não sei. Ele tem. Ele é bem nutritivo, então, assim, questão nutricional, ele é o mais similar com o integral. São espécies diferentes, não sei se é espécie que fala. É um tipo diferente de arroz, né? Eles não são é cereais, mas eles são grãos diferentes. Tá. O negro, ele é o mais similar em questão nutricional com o integral. Tá. Ele acaba sendo bem rico em fibras e naqueles aminoácidos essenciais que eu te comentei. E ele, assim, falando em questão de pacientes que são mais vegetarianos, em pessoas que cuidam mais dessa questão de vegetarianismo, acaba sendo um dos mais interessantes por ser o mais completo em questão de aminoácidos essenciais, que são os que complementam com as leguminosas. Então, aquelas pessoas que são vegetarianas, é bem importante levar em consideração isso para fazer toda essa combinação. Acaba sendo uma das melhores opções aí em relação a isso. Além de que todos eles são muito ricos em minerais, então minerais específicos aí necessários para o nosso dia a dia, então eles são bem completos em relação a isso também. E como que prepara o arroz negro? O arroz negro, você utiliza para cada xícara de arroz, são em média 4 a 5 de água. Ah, é bastante. Isso, é bastante. Como ele tem essa característica de ser um pouco mais durinho, então necessita-se de mais hidratação para que ele consiga chegar até o interior, ali ao germe, ao endosperma do grão, para conseguir fazer com que ele consiga ser consumido. Muitas pessoas acabam fazendo aquela junção que eu comentei, então misturando às vezes um pouquinho do branco com o negro para deixar ele um pouco mais macio, claro, ali na mistura. E claro, quando o arroz é integral, ele tem essa casquinha um pouco mais dura, o recomendável é não refogá-lo antes da água, porque faz com que ele fique mais durinho ainda. Sim. Então a dificuldade de deixar ele mais macio acaba aumentando. Então isso é uma dica também que pode ser que ajude. Para qual? Para o integral e para esse? Para o os dois? Integral e o negro. Os demais não. Os demais não, claro. Aí vai da escolha também da preparação. Mas é basicamente isso. Tá. Uma pergunta sobre lavar o arroz, porque tem gente que fala que é melhor lavar, tem gente que fala que não. Dá diferença? Dá diferença. Quando você lava o arroz antes do preparo, ele tem um contato maior com a água. Então faz com que esse amido já antes da preparação entre em contato com a água e já comece a se gelatinizar. Então ele há uma tendência maior de ficar papa do que o arroz que você não lava antes. Então a minha dica é, se você não gosta do arroz mais papento, mais grudadinho, não lava. O arroz não é sujo, que muitas pessoas têm dúvidas. Então. O que muitas pessoas têm dúvidas é, mas o arroz, principalmente o branco, não vem com aquele pozinho? Ele vem, mas faz parte desse processo que eu comentei de purificação, de polimento. Ele já tá pronto para consumir, assim. Então é do próprio claro, tem que preparar, grão. mas... Tá prontíssimo. Não precisa lavar, então? Não precisa lavar, é do próprio polimento mesmo, ele é limpo. Legal. Até nesse processo de beneficiação, ele passa por vários processos até chegar na embalagem para ser servido como consumo. E um desses processos é a higienização do arroz. Então, todos eles passam por esse processo, então dá para ficar bem seguro de que ele é limpinho, não é sujo e pronto para o consumo. Legal. Fazer na panela de pressão? É possível, pode. No caso, esses aqui, né? Porque os outros acho que nem... Isso, pode. O que acontece é que otimiza a questão de tempo, né? Porque a gente sabe, quem consome o arroz integral sabe que consome um tempo bem maior do que talvez o arroz tradicional, o arroz mais tradicional aí da população, que é o branco.
Então, por exemplo, se eu for fazer o branco, eu demoro em torno de 20 minutos. E se eu for fazer o integral, já demora em torno de 35 a 40 minutos. Lógico, na panela de pressão esse tempo vai diminuir, vai ser em torno de 20 a 25 minutos. Mas não tem problema nenhum, não perde os nutrientes, a lei, não, tranquilo. Tá. É possível sim, é bem tranquilo. Legal. E aquele macarrão de arroz, já viu? Que ele é um macarrão fininho, só que ele é de arroz. Ele é tipo um arroz, então ele... Como se fosse o arroz, foi bom você até tocar nessa informação, que o arroz ele é um dos ingredientes aí na mesa do brasileiro mais comum na mesa de pessoas celíacas, pessoas que não podem consumir glúten. É verdade, né? Então, hoje em dia, tem aí no mercado, quem não consome glúten... biscoitinho de arroz. Isso, quem não consome glúten tem muito acesso a esse tipo de alimentos. Por isso. São escapes, assim. Então, por exemplo, macarrão feito a partir do arroz, nhoque feito a partir do arroz. Então, para a pessoa se sentir dentro aí da sociedade, não passar vontade de comer, tem várias alternativas e são ótimas, assim, sim, são muito boas e as pessoas se sentem mais dentro aí da alimentação brasileira. Com certeza. Muito legal. E você sabe mais ou menos quantos tipos de arroz a gente tem no Brasil que a gente consome, em média, assim? São 9 no total. Mas, claro, tem tipos de arroz que são muito mais comuns em algumas regiões, tipos de arroz que são menos comuns. Então, vai depender de cada região, enfim, da cultura. Mas nesse sentido, dentro desse sentido, são mais ou menos 9 tipos de arroz. Bastante, né? É bastante, pelo tanto que a gente consome, que é basicamente isso que você trouxe aqui, né? Até, acho que acaba ficando até aqui, ó. Sei lá, no máximo aqui. Isso a maioria, mesmo. Né? Jéssica, obrigada, viu, por ter vindo hoje. Obrigada pelo Você tá no Instagram, né? NutriGesant. Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada mais uma a vocês. Vez.